Então aqui a gente vai falar sobre a polarização de corrente contínua do transistor TBJ, as aplicações do transistor em corrente contínua. Para ele funcionar com sinais alternados, eu tenho que polarizar. Não basta eu ligar um sinal alternado nele, que ele já vai sair do outro lado amplificado. Eu tenho que polarizar. Eu tenho que polarizar para definir o ponto de operação, que é o meu ponto Q. Isso a gente vê nas configurações de polarização, que essa aqui é a primeira configuração, que é a polarização. Ou seja, nessa configuração ele não tem um resistor aqui no emissor. O problema desse tipo de configuração é que ele não é estável. Por que não é estável? É só a gente olhar aqui, ó. Caso ocorra uma variação de temperatura, o beta muda. O IB depende de beta? Não, né? Só que na hora de eu calcular o meu IC depende de beta. Então, dependendo da minha variação de beta, o meu IC pode variar. Então, o meu IC dependendo de beta, a gente pode ver aqui, ó. Se o meu IC é beta e B, então o meu IC depende de beta. E o meu VCE, que tem relação com o IC, então ele também vai depender de beta. Então, logo, se o meu beta alterar, o meu IC vai alterar e logo o meu VCE vai alterar também. Então, esse aqui é a configuração mais simples, que é a polarização fixa, mas ele tem esse probleminha de estabilidade. Então, aqui a gente verifica a questão do ponto de operação. Então, aqui a gente pode notar uma coisa. Na polarização fixa, se o beta variar de 50 para 100, olha a corrente IC, o tanto que ela varia. Ela foi de 2,35 para 4,31. E o meu VCE foi de 6,83 para 1,84. Então a gente pode fazer esse cálculo aqui, ó. Quantas vezes o IC variou? Quantas vezes o VCE variou? A gente vê que tem uma variação muito grande da variação de IC e de VCE em relação aos valores de beta, que é afetado por temperatura, né? Então aqui a gente pode ver que essa polarização fixa, ela não é tão estável. Então aqui a gente pode ver o que é esse ponto de operação. No caso aqui essa imagem está meio ruim, mas é um IC e um VCE. A gente pega um IC, ó, VCE é que a gente tem IC. A gente tem um valor de VCE e um valor de IC. Aonde os dois se encontram, a gente tem o nosso ponto de operação. O ideal é que ele fique o mais no meio possível desse gráfico. Se ele ficar aqui de fora do gráfico, ele está excedendo a potência. Se ficar aqui, também está excedendo potência. Enfim, isso aqui não é interessante. Aí o que fizeram? Nessa segunda configuração, que é o circuito de polarização do emissor, adicionaram um resistor no emissor. Então, ao colocar esse resistor no emissor e equacionando essa malha de entrada, a gente vai ver que a gente vai chegar nessa situação aqui. Então, a gente vai chegar nessa situação aqui. Aqui, diferentemente do outro, o que acontece? Se aumentar IB, ou melhor, se o beta aumentar, o que acontece com IB? O beta ele está no denominador. Então, se o beta aumentar, o meu IB diminui. Agora, analisando a malha de saída, a gente vai analisar a seguinte situação. Então, a gente disse que se o nosso IB, a gente disse que se o nosso IB aumentar, na verdade, se nosso beta aumentar, então dissemos que se o nosso beta aumentar,
o nosso IB diminui. Então, o que vai acontecer com o nosso IC? O nosso IC é igual a IB vezes beta. Então, o que acontece? O nosso IB diminuiu e o nosso beta aumentou. Então, o nosso IC tendeu a ficar mais estável. Na configuração anterior, se o nosso beta aumentasse 2 vezes, o nosso IC aumentava 2 vezes. Agora não, uma parcela aumentou e outra parcela diminuiu, então ficou mais estável. Então essa é a vantagem de usar a polarização do emissor em relação à polarização fixa. A gente tem também a nossa terceira configuração, que é a polarização por divisor de tensão. Nessa configuração, o circuito é praticamente independente de beta. Então, dessas 3 configurações até agora, essa aqui é a mais utilizada. O nosso transistor ele pode ser ligado de 3 formas: base comum, emissor comum e coletor comum. E a mais utilizada delas é o emissor comum, que é esse caso aqui. E dentro do emissor comum, a polarização por divisor de tensão é a mais utilizada. Então, tem 2 formas de resolver isso aqui: ou por análise exata ou por análise aproximada. Métodos para análise desse sistema aqui. Para análise exata, a gente vai ter que aplicar aqui TVNAM, onde a gente vai aplicar TVNAM e resolver o circuito. Agora, se eu atender a uma condição aqui, eu posso usar a análise aproximada. Então, eu aplico TVNAM aqui, considerando o seguinte: eu vou pegar só essa faixa que está sublinhada de azul, vou desconsiderar o meu circuito aqui para frente. Então, daqui para frente eu desconsidero, dessa parte aqui para frente eu desconsidero e vou considerar só essa malha de entrada. Esse desenho é o mesmo desse. Então, qual que é a ideia de TVNAM? Se eu quero aplicar TVNAM para me resolver para esse ponto, eu tenho que achar uma tensão de TVNAM vista por esse ponto e também uma resistência de TVNAM vista por esse ponto. Para eu aplicar TVNAM nesse circuito aqui, eu posso reparar que aqui é um circuito em série, então eu acho qual é a corrente desse meu circuito em série, identifico qual a queda de tensão nesse resistor, e a queda de tensão nesse resistor é a minha própria tensão que está aqui na base do transistor. Essa tensão que está na base desse transistor é o meu V de TVNAM. E para achar o meu R de TVNAM, que é a minha resistência de TVNAM aqui do circuito, olhando aqui para esse circuito, olhando aqui a partir desse ponto, eu posso considerar o seguinte: em TVNAM, uma fonte de tensão é um curto-circuito e uma fonte de corrente é um circuito aberto. Olhando aqui, eu tenho uma fonte de tensão e 2 resistores. Logo, eu posso aplicar um curto-circuito entre os terminais dessa fonte. Ao fazer isso, aplicando um curto aqui. Logo então, se aqui é um curto-circuito, o que meu ponto B enxerga é 2 resistores em paralelo. Então eu faço o paralelo de R1 com R2 e encontro a minha resistência de TVNAM. Ao fazer isso, eu tenho o meu V de TVNAM e o meu R de TVNAM. Eu substituo isso no circuito. Então aqui, meu R de TVNAM é R1 paralelo com R2 e minha tensão de TVNAM eu posso fazer por divisor de tensão também, que é R2, que é esse cara R2 vezes VCC dividido por R1 mais R2. Eu acho a minha tensão de TVNAM. Por fim, eu venho aqui e remonto meu circuito.
Então, substituo tensão de Thevenin, resistência de Thevenin, e aqui virou novamente o circuito que a gente tinha anteriormente. Um circuito com polarização do emissor. Então vamos ter aqui da mesma forma uma fonte de tensão, um RB, um VBE e um RE. Se a gente chegar aqui, ó, o IB é calculado da mesma forma. A diferença é que a minha tensão não vai ser VCC, vai ser a tensão de Thevenin, e o meu RB não vai ser mais RB, vai ser a R de Thevenin. Mas é a mesma fórmula que a gente usa na polarização do emissor. A malha de saída não muda, porque não alterou nada na malha de saída. Então, VCE é igual a VCC menos IC, RC mais RE. Então, aqui, como tarefa, vou deixar para vocês, ó, determina a tensão VCE e a corrente IC de polarização de corrente contínua para a configuração por divisor de tensão do circuito abaixo. Vou deixar de atividade aí para vocês. E vou falar agora sobre a análise aproximada. A análise exata é aquela, a gente usa Thevenin e acha o valor exato. Agora, a gente tem também essa análise aproximada, mas a gente só pode usar ela quando o meu beta-RE for maior do que 10 vezes R2. Como que é isso? Se o valor de beta do transistor, vezes RE, for maior do que 10 vezes o meu R2, analisando esse circuito aqui, vamos ver o seguinte. A corrente que está descendo aqui, ela pode vir para cá? Olha, a gente está fazendo uma análise em corrente contínua. Logo, em corrente contínua, um capacitor em corrente contínua, ele é uma chave aberta, porque a capacitância aqui, ele vai depender da frequência. A corrente contínua não tem frequência. Se não tem frequência, a capacitância se torna zero. Logo, a minha corrente ela pode só descer para cá, vir para cá ou para cá. Se a gente tiver um observador aqui olhando esse ponto, o que a gente vai ter? Qual que é a impedância vista por esse circuito aqui até o terra? Esse nosso RE, ele vai valer beta mais 1 RE. Então, se o meu beta mais 1 RE for maior do que 10 vezes R2, por onde a minha corrente vai preferir passar? Por aqui ou por aqui? A gente analisando aqui, podemos ver que ela vai preferir passar por R2, porque a nossa corrente ela prefere sempre ir pelo caminho mais fácil. Então aqui, ó, se a gente tem que o beta mais 1 vezes RE for maior do que 10 vezes o valor de R2, quer dizer então que a corrente ela vai preferir passar por aqui do que por aqui. A corrente B, ela geralmente é um valor muito baixo. Então o que a análise aproximada faz? A gente considera que isso aqui é um circuito aberto e não passa corrente nenhuma pela base. Logo, se a gente considerar que aqui não passa corrente, como ela vai ser uma corrente tão baixa a ponto de ser ignorada, a gente pode considerar então que toda a nossa corrente que passa aqui por I1, ela vai passar aqui no nosso R2, aqui para baixo. Agora, a gente pode analisar da seguinte forma. Se
toda corrente que sai por VCC passa por R1 e R2 até o terra, a gente pode dizer que R1 e R2 estão em série. Então, fica fácil da gente achar qual é a tensão na base, aqui, qual que é a tensão VB. Como eles estão em série, eu posso, com o valor da tensão da fonte, calcular qual a corrente que passa por eles. Eu calculando a corrente que passa por eles, esse valor da corrente vezes R2 vai me dar a queda de tensão em cima de R2. E essa nossa queda de tensão em cima de R2 já vai ser nossa tensão VB. Então, se essa nossa condição aqui, ó, for satisfeita, eu não preciso fazer Thevenin para achar VB. Eu posso fazer direto assim. Na verdade aqui, ó, esse mais 1, ele pode ser desconsiderado pelo seguinte: geralmente o valor de beta é um valor muito alto, por exemplo, 250, 1000. Então, esse valor mais 1 vezes RE acaba que não vai fazer muita diferença para o circuito. Então, a gente pode simplificar isso aqui simplesmente como beta RE. Então, se nosso beta RE for maior do que 10R2, então a gente pode usar essa análise. Então agora aqui a gente pode analisar da seguinte forma: se a gente tem agora VB, a gente achou, por essa análise que a gente fez, a gente achou VB. Então nesse ponto aqui eu tenho VB. Aqui a gente tem um diodo nessa junção bipolar, é como se fosse um diodo. Então o diodo tipicamente de silício, ele tem uma queda de tensão de 0,7 volts. A gente pode considerar isso nessa análise aqui. Então, aqui a gente tem a tensão VB. Nesse ponto, a gente tem a nossa tensão VE, que vai ser VB menos 0,7. Nossa tensão é VB menos 0,7 volts. Que é meio ruim de desenhar, eu estou usando o CorelDRAW aqui. Menos 0,7. Então, logo, meu VE é igual a VB menos 0,7 volts. E o nosso VE dividido por RE vai dar o nosso IE, que é a corrente que desce no emissor. IE. E o nosso IE, ele vai ser aproximadamente igual ao nosso IC. Então o nosso IE vai ser aproximadamente igual ao nosso IC. Então, se você achou o IE, você acha IC. Então, se você achou o IE, você achou o IC. IC é a corrente do coletor, IE, corrente do emissor. Então, se você achou o IC, você achou essa corrente aqui. Essa corrente é o IC. Se você achou essa corrente IC, você acha VC. VC é a tensão nesse ponto aqui, ó. Essa é a tensão VC. Se você tem a tensão da fonte e você tem a corrente que passa por esse resistor, você consegue calcular a queda de tensão nesse ponto. Logo, se você tem a tensão VC e a tensão VE, você consegue achar a tensão VCE. Tensão entre coletor e emissor. Então, o que é o ponto de operação de um transistor? É o VCE e um IC. Então, se beta R2 for maior do que beta RE for maior do que 10R2, faz essa análise aqui. Se não, vai por Thevenin.
Então, é isso aqui. Se βRE maior do que 10R2, então eu tenho o circuito aqui. Eu posso desprezar a corrente IB. Eu digo que toda a corrente da fonte ela está passando por esses resistores. Encontro a queda de tensão em cima desse resistor. Encontro VB. E a partir desse ponto você faz aquela conta, considera o 0,7 e pronto, está resolvido o circuito. Então aqui tem umas fórmulas também de como a gente acha a queda de tensão VB. VB é pelo divisor de tensão, né? É R2 vezes VCC dividido por R1 mais R2. Então a gente tem aqui que o nosso VE é igual a VB menos VBE. A gente tem que o nosso IE é VE sobre RE. O nosso IC é praticamente igual a IE. Até porque o nosso IB a gente acabou de considerar que é zero. O que é IE? IE é igual a IC mais IB. Se a gente acabou de considerar que o nosso IB é zero, então IE é igual a IC. E o VCE é igual a VCC menos IC/RC mais RE. Agora, vamos analisar a saturação. O que vem ser a saturação? No corte, a gente tem que o transistor está totalmente aberto. Na saturação, o transistor está totalmente fechado. Ou seja, se ele está totalmente fechado, é um curto entre o coletor e o emissor. Quer dizer que o meu VCE vale zero. Isso quer dizer que se o nosso VCE é zero e o nosso transistor está em curto, toda a tensão da fonte está em cima de RC e RE. Então, toda a nossa corrente IC está fluindo através de RC e RE. Então, o nosso IC vai ser VCC sobre RC mais RE, com VCE valendo zero. Que aqui nada mais é do que uma lei de Ohm, que é tensão sobre corrente. Os resistores estão em série, então a soma das resistências. Então aqui teremos um exercício onde ele fala para repetir o exemplo 1 utilizando a análise aproximada. Vamos tentar fazer isso aqui. No caso, a gente vai fazer a análise para ver se dá para usar a análise aproximada. A gente tem beta vezes RE, que vai dar 100 vezes 1,5K, dá 150K. Então, 150K é maior do que 10 vezes esse R2 aqui. Ó, aqui deu 150K. Então, esse valor de 150K é maior do que 10 vezes R2. 10 vezes R2 vai dar 39K. Quer dizer que então que é maior. Então eu posso usar a análise aproximada. Então eu pego 22 dividido por 39K mais 3,9K. Isso eu tenho a minha corrente que flui por aqui. Com essa corrente eu acho a queda de tensão. Essa queda de tensão é o próprio VB, menos 0,7 eu acho VE. Esse VE dividido por RE é IE. IE vai ser igual a IC. Com o IC eu consigo calcular VC, que é a queda de tensão nesse resistor. Com VC eu consigo calcular VCE. Esse capacitor não vai influenciar em nada, porque a gente está fazendo análise em corrente contínua, e um capacitor em corrente contínua ele é um circuito aberto. Então, achando VC e VCE, a gente achando IC e VCE, a gente achou o ponto de operação. Então aqui a gente tem um outro tipo de polarização, que é a polarização com realimentação do coletor. O que acontece? As principais é aquelas que a gente viu antes. Depois vai surgir outras derivações. Então, se a gente for estudar todas as
as configurações, a gente não consegue lembrar todas as fórmulas para cada um. Mas a gente pode usar a mesma lógica para analisar todas as outras. Então, se a gente tiver um circuito misto, misturado aqui, várias configurações, aí a gente vai resolvendo por lei de Ohm, lei de Kirchhoff, que chega no resultado. Então, a gente tem essa maneira aqui, ó, que é a polarização com realimentação do coletor. É outra maneira de melhorar a estabilidade. E o ponto Q, que é o ponto de operação, ele pouco depende de beta. Então a gente pode vir aqui e olhar o seguinte. Esse meu ponto VC é a minha saída. Então a gente pega a saída e realimenta na entrada. A gente vai pegar a alimentação do coletor e jogar de volta aqui na base. Então aqui, resolvendo a malha de entrada daquele circuito lá, a gente vai ter aqui, ó, VCC menos IC vezes RC, que é a queda nesse resistor, menos IB vezes RF, que é a queda nesse resistor, menos VBE, que é o nosso 0,7 volts entre base e emissor, menos IE vezes RE, que é a nossa corrente IE vezes RE, que é a queda nesse resistor, tem que ser igual a zero. O nosso IC aqui vai ser IC', porque ele vai dividir entre IC e IB. Então, como é que a gente faz? A gente substitui o IC' por beta IB, porque IC é igual a beta IB. Logo, então, a gente fica com VCC menos beta IB vezes RC menos IB RF menos VBE menos beta IB vezes RE. Aqui foi usado beta IB novamente, porque IE é praticamente igual a IC. Então a gente fica que a nossa corrente IB é VCC menos VBE dividido por FE RF mais beta RC mais RE. Então aqui ficou a mesma coisa. IB igual a VCC menos VBE. A diferença é que agora o nosso RB virou RF e o beta multiplica RC mais RE. A diferença é que aqui tanto o RC como o RE agora fazem parte da malha de entrada. Agora as duas estão comuns à entrada e saída. A malha de saída não vai mudar nada, é igual às outras, exceto na polarização fixa, que vai ser VCE é igual a VCC menos IC RC mais RE, que é o mesmo critério utilizado anteriormente. Agora vamos ver um exemplo. Determine o valor de CC para IB e VC para o circuito abaixo. Na análise contínua que a gente está fazendo aqui, esse capacitor aqui, ele não vai fazer nenhuma diferença no circuito, nem esse e nem esse, porque um capacitor em corrente contínua é um circuito aberto. Então, se isso aqui não faz diferença nenhuma no circuito, temos que esse resistor de RF2 e RF1 estão em série. Então, aqui na análise contínua, é como se tivesse um resistor de 201K. Na análise alternada, esses capacitores fazem diferença. Então, vamos resolver esse exercício aqui. Na corrente contínua, esse capacitor, então, não vai fazer diferença, esse nem esse, nem esse. Então, a gente vai ter que a nossa tensão, a nossa corrente que está saindo dessa fonte de 18 volts, ela está vindo por aqui, passando por esses dois resistores, chegando, o desenho ficou feio, deixa eu consertar. Ele passa por aqui, passa pela base e sai ao terra. Então, para a gente calcular a nossa corrente IB, que está passando aqui então é nosso IB, vai ser os 18 volts menos a queda de tensão VBE que existe aqui, que é 0,7 volts. Então vai ser vai ser 18 menos 0,7
dividido aqui pela resistência equivalente, que vai dar 201 K. Que multiplica aqui beta vezes 510 vezes 3,3. Vezes não, né? Mais beta, que multiplica 510 mais 3,3 mais 3,3 K. 3,3 K. Como assim? Por que isso aqui? Se a gente for olhar aqui, a gente fica assim, né? Mas como assim? Esse resistor de 3,3 não está em série com essa resistência aqui, esse aqui também não está em série, mas a gente tem que analisar o seguinte. A gente tem que analisar o seguinte. Esse resistor aqui, o nosso resistor RC, ele está comum tanto na entrada como na saída. Ele vai entrar no cálculo, só que multiplicado por um valor de beta. Por que isso? Porque a corrente que passa nele aqui vai ser IC', que a gente chamou. Então essa corrente que passa por ele aqui vai ser IC'. Essa corrente aqui, ela é a nossa IC. IC, duas linhas, por exemplo. Só que o nosso IB que flui para cá, ele é tão pequeno, mas tão pequeno, se comparado ao nosso IC, que a gente pode fazer o seguinte. O que é o nosso IC? O nosso IC é o nosso IB vezes beta. Então nossa corrente IC, ela é beta vezes maior do que o nosso IB. Então aqui no caso, o meu IC, ela é 75 vezes maior do que IB, porque o meu beta aqui vale 75. Logo então, essa parcela de corrente que vem para cá é muito menor do que essa que vem para cá. Logo então, essa nossa resistência aqui é vista por esse circuito de cá, beta vezes maior. E aqui embaixo? Aqui embaixo a gente tem a nossa corrente que passa aqui, ela é a nossa corrente IE. O que é a nossa IE? Nossa IE não é praticamente igual a nossa IC? Então, essa resistência aqui, ela é vista pelo nosso circuito da malha de entrada como sendo beta vezes maior também. Então, como aqui é beta vezes maior e aqui é beta mais 1 vezes maior, esse mais 1 a gente já viu que ele não influencia muito, então a gente pode arredondar que é beta vezes multiplicando esses dois valores, que é o que a gente tem aqui, ó. Beta, está só colocado em evidência, beta vezes 510 mais beta vezes 3,3K. Então, fazendo essa conta aqui, isso aqui é IB, que a gente está procurando aqui, né? Então, fazendo essa conta aqui, a gente vai achar que o nosso IB é igual a 35,54 microampere. É uma corrente bem baixinha, né? A nossa corrente de base. Então, agora, o primeiro passo a gente já calculou, que é IB. O próximo passo é calcular IC. Vou apagar essa bagunça aqui que foi feita. E quem vai ser o nosso IC? O nosso IC é igual a IB
vezes beta. E B a gente tem, beta a gente tem que é 75, então é 35,54 micro vezes 75. Fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar que o nosso IC é 2,66 miliampere. Agora então, falta só a gente calcular o VC. O VC vai ser a tensão nesse ponto aqui. Esse ponto então é VC. Como é que a gente vai achar essa tensão? O nosso VC vai ser a nossa tensão de VCC menos essa queda de tensão aqui. Então, o nosso VC vai ser igual ao nosso VCC menos qual que é a queda de tensão nesse resistor aqui? É ICRC menos ICRC. Logo então, substituindo os valores, a gente tem que o VC é 18, nossa corrente IC a gente achou ela aqui, que é 2,66 mili, e RC a gente tem o valor dele aqui. Logo então, o nosso VC é igual a 18 menos IC 2,66 mili, 2,66 mili, vezes RC, que é 3,3K. 3,3K. Mili corta com K. A gente tem então 2,66 vezes 3,3. Resolvendo isso aqui, a gente vai achar a nossa tensão VC, que é igual a 9,2 volts. Beleza, agora o circuito não, a questão não pediu, mas se tivesse pedido VCE, que é a nossa tensão aqui, ó, VCE, como é que seria? O nosso IE é igual a IC, a gente já definiu isso. Se o nosso IE é igual a IC, então qual que é a queda de tensão nesse ponto aqui? Olha só, se está descendo uma corrente IE aqui, descendo uma corrente IE aqui, a gente vai ter uma queda de tensão aqui, que é a nossa tensão VE, que é a nossa tensão aqui, VE. VE significa V emissor, né? Tensão do emissor. Achando VE, a gente consegue achar o nosso VCE, que é essa tensão aqui, VCE. Achando isso aqui, a gente tem um ponto de operação do transistor, que é VCE e um IC. Então aqui, a gente faria o seguinte, ó. Qual que é a queda de tensão em cima desse resistor? A queda de tensão é a resistência desse resistor vezes a corrente que passa por aqui. Isso a gente acha VE. Esse valor de VE, a gente pega VC menos VE, a gente tem VCE, que é a diferença de tensão entre esses dois pontos, né?